Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais esse curso que a IMPEX oferece. A IMPEX é uma Escola Nacional de Profissionais do Ensino do Xadrez, como se fosse uma cooperativa de professores que começou com a ideia em dezembro e estamos transformando em instituição. De lá para cá, criando o estatuto, e estamos para registrar o estatuto e oficializar essa entidade. Então, a IMPEX, como uma escola nacional, ela é formada por todos aqueles que queiram dar aula de xadrez, que dão ou que queiram dar aula de xadrez. Então, eu costumo dizer que todos que participem, né, de qualquer evento da IMPEX pode se considerar um membro dela, né? Nós precisamos da ajuda de todos para fortalecer a entidade. Então, o curso hoje ele é uma proposta didática para iniciação do professor no ensino do xadrez, certo? Então, é o nível básico. Na IMPEX a gente está desenvolvendo outros níveis, né? Então, esse é o curso mais básico que tem. Quem vai fazer, eu vou fazer essa parte hoje, né? Vou ministrar esse curso para vocês. Então, eu me chamo Paulo Vieira, sou formado em Educação Física, tecnólogo em Gestão Pública também, e sou funcionário público da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Atuo nas escolas aí de 6º a 9º e ensino médio, na parte administrativa. E essa parte com a educação física e dando o treino de xadrez, a gente consegue implantar na minha função hoje, que eu pedi para ficar na parte das bibliotecas das escolas, é onde eu consigo implantar o meu projeto dentro das escolas. Então, vamos dar início aqui, então, a essa proposta de, como eu disse, uma proposta de sequência pedagógica. Então, ela não é uma receita de bolo, assim, né? Tipo, não é que para se fazer essa sequência, todos os professores têm que fazer. Não, é uma proposta, cada um vai adequar ao seu estilo de aula e pode ou não fazer essa sequência, certo? Cada um adapta ao seu estilo. Antes de eu iniciar a sequência, eu vou falar aqui das peças que nós temos no tabuleiro, a disposição inicial da partida, porque podemos ter aqui pessoas que nunca teve contato com o xadrez. Então, eu vou falar de todas as peças e o nome delas, para que quem nunca viu o xadrez se familiarize com o nome delas. Então, vou colocar aqui que nós temos 8 peões, tá? Tem 8 peões brancos e 8 peões pretos. Nós temos um par de torres. Então, essas que estão no cantinho aqui são as torres. Nós temos um par de cavalos para cada cor. Um par de bispos. E um rei para cada um. E uma dama. Então, essa aqui seria a disposição das peças para se iniciar a partida. Ok? Agora, vamos imaginar que estamos diante dos alunos novos. Então, essa sequência pode aplicar quando você está com um aluno ou para quando você está com uma turma de 25 a 30 alunos. Então, a primeira coisa que a gente vai falar para eles é do tabuleiro. Então, o tabuleiro, ele é composto desses quadradinhos que a gente vai chamar de casa. Então, cada quadrado é uma casa. E uma casa sobre a outra vai formar as colunas e uma casa ao lado da outra vai formar-se as fileiras.
Então, o tabuleiro é constituído de 8 colunas por 8 fileiras. E cada coluna e cada fileira vai receber um nome. Então, a nomenclatura para as colunas seriam letras. Então, de A a H, nós temos as colunas. E de 1 a 8, nós temos as fileiras. E, com isso, cada casa vai receber um nome também. Então, a interseção de uma coluna em uma fileira vai formar a casa. Então, se eu falar A1, seria na coluna A. Na primeira fileira, nós temos a casa A1. Se falarmos na fileira 8, na coluna H, seria a casa H8. Aqui no centro do tabuleiro, temos E5, E4, D4 e D5 são as 4 casas mais centrais. Então, só estou falando isso aqui para dar a nomenclatura das casas. Seria interessante já passar isso de primeiro para os alunos? Sim, como é uma explicação fácil e rápida, eu costumo já falar da nomenclatura já no primeiro momento para os alunos. E é onde vai acontecer toda nosso embate, né? Todos os jogos vão acontecer nele, todos os exercícios, até chegar no jogo propriamente dito. Nesse momento eu nem falo, dependendo da idade, eu nem falo das diagonais ainda, né? Quanto mais novo, menos informações ao mesmo tempo a gente dá. Então, tipo, eu vou falar de diagonal só quando vou falar do movimento de captura do peão, que vai ser a nossa sequência aqui. Então, uma vez que falou do tabuleiro, aí a gente vai passar a falar do peão. Eu apresento o peão como primeira peça, tá? Pessoal, qualquer momento vocês podem abrir o microfone, pode me interromper, pode colocar as dúvidas que a gente aprofunda mais o assunto quando vocês perguntam, tá? Então, nesse momento que eu acabei de falar do tabuleiro, eu já falo, ó, vamos agora aprender nossa primeira peça, que é o peão. Peço para colocar um peão na linha 2, na linha 7, na mesma coluna, e somente um. E explico para a turma que o peão ele anda uma casa para frente, se a casa da frente estiver vazia. E peço para que eles façam esse lance. Então, nesse inteirinho, já vou colocando que o peão é a única peça do xadrez que não volta. Né? Falo assim, ó, todas as peças no xadrez, a gente vai ver que elas podem voltar. Mas o peão é a única peça que não volta. Única peça que só vai para frente. Então, peço para quem está de brancas jogarem e quem está de pretas faz o lance na sequência. E já falo também que no xadrez, quem começa o jogo é sempre as brancas. Peço para as brancas fazer o segundo lance e as pretas respondem aqui com o seu segundo lance. O ideal aqui é que você tenha um tabuleiro para cada 2 alunos, né? Se explicar isso aqui no quadro magnético, quanto menor a turma, mais difícil para você mantê-los atentos, né? Então, o ideal é sempre ter um tabuleiro para cada dupla. Ainda bem que, tipo, pelo menos nas escolas que eu estou lá, eu sempre vejo se é possível isso, né? Numa turma de 30 eu ter os 15 tabuleiros. E aí sempre teve, então é mais fácil né, ter a atenção deles se eles estiverem todos com disponibilidade de ter o jogo. Então, chegou nesse momento aqui, eu pergunto, tem como os peões se movimentarem agora? É a vez das brancas, tem como as brancas se moverem? Nesse caso aqui, não. E as pretas? Se fosse a vez das pretas, mesma coisa, não tem como se mover. Então, expliquei o mínimo que é o peão andar
para frente. E agora a gente vai passar a ensiná-los a como tomar no xadrez. Então eu peço para que pegue um peão da mesma cor que ele está usando e coloque do lado. Pode colocar do lado direito ou pode colocar do lado esquerdo. Tanto faz, porque vai dar certo aqui a explicação de tomada de peça. Então, no xadrez, a gente nunca salta sobre a outra peça. Por que que eu falo isso? Porque eles trazem muito do damas. A maioria deles já jogou damas e vê que é o mesmo, né, é jogado no mesmo tabuleiro. Então, eles trazem muito a regra do damas para quando eles nunca viram o xadrez, eles vão falar assim, não, mas então eu posso saltar aqui para tomar, professor? Ele falou assim, não, isso é lá no damas. Agora, no xadrez, a gente só pode tomar uma peça de cada vez e temos que tomar o local da peça, tomar a casa que a peça do adversário está. Né? Simples assim. Então, só que ele toma na diagonal. Aí eu vou falar, o que é diagonal? Se nós temos as retas, né? Vou fazer um sinal de mais aqui. Então, nós temos as retas, que é para frente, para trás, direita e esquerda. E entre as retas, nós temos as chamadas diagonais. Então, diagonal é aquilo que fica entre as retas. Né? Então, nós temos 8 direções no xadrez, diagonais para frente e diagonal para trás. Mas se o peão só pode ir para frente, então o movimento de captura dele é só para frente. Certo? Então aqui ele não poderia de C ir para B5, porque não tem peça, mas ele pode ir de C tomar em D5. Então eu peço para que os alunos façam esse movimento e as pretas também façam o movimento de captura. Ok? Simples assim para passar o movimento de andar e capturar. A questão de saltar duas. Eu não falo para eles desse movimento enquanto eu não tiver com os 8 peões no tabuleiro. E vai ter aqueles que já sabem jogar também, né? Como eu citei que tem alguns que sabem jogar dama e nunca viu o xadrez, tem aqueles que já sabem jogar o xadrez e vai falar, professor, mas eu posso saltar duas aqui. Aí a gente combina com eles, falou assim, ó, pode, mas como eu não expliquei ainda o movimento de duas, vocês vão aguardar quando eu colocar os 8 peões, né? Fechar a fileira, aí a gente começa a usar o salto de duas, ok? Aí você já combina com o aluno, porque até usar o 8, é interessante que não tenha o salto para ele, para não ter muita regra de uma vez só, né? Aí, nós vamos fazer o primeiro exercício aqui de fixação. Esse exercício, como só pode saltar uma casa, sempre as pretas vão ganhar das brancas. 2 peões contra 2 peões e saltando uma casa só, sempre as pretas vão ganhar se jogar de uma forma correta. Então eu peço para que cada vez que eles terminem o exercício, quem estava de brancas joga de pretas, quem estava de pretas joga de brancas. Todo mundo tem que ir de brancas, todo mundo tem que ir de pretas. E durante quanto tempo eu faço esse exercício? 5 minutos. 5 minutos eles vão jogar, né, várias vezes aqui. Então, como que vai se dar esse jogo aqui? Se acontecer de ele jogar de uma forma correta, ó, então esse lance aqui não vai expor nenhuma peça das pretas. Já esse aqui aconteceria uma troca. Então, ele começa a observar que pode ser melhor ou pior determinado lance. Então, aqui as brancas só vai ter um único lance e aqui as brancas tem um outro único lance e finaliza o pequeno exercício. Aí eu vou fazer de uma forma aqui que eles separam um peão distanciam um peão do outro. Aí
as brancas jogam propondo a troca, aí acontece de ficarem sem movimento. Daí falou, se ficou sem movimento, pode finalizar o exercício, mas é só para a gente entender que temos que aplicar uma estratégia. Se eu dei a informação que as pretas sempre vão eliminar, os dois peões pretos sempre vão eliminar os dois peões brancos se jogar de uma forma correta, nesse primeiro momento ele já vai procurar jogar de uma forma estratégica. Ele, né, aqui é o desenvolvimento estratégico mínimo, para que ele perceba que esses dois peões pretos sempre vão eliminar os dois peões brancos, né? Vou fazer aqui mais uma vez ele distanciando, e as brancas não aproveitando, porque distanciou, deveria jogar aqui, mas aí joga de uma forma não tão boa taticamente e acaba sendo eliminado aqui. Então, um lance faz toda a diferença, e isso aí a gente já pode começar a instigar no aluno. 5 minutos desse exercício já é suficiente, né, para que eles assimilem isso, e aí eu já passo pro próximo exercício, que eu peço para colocar 4 peões e dou o nome desse exercício de soldado solitário, né, o Rambo. Quem assistiu o novo, tem alguns alunos que já assistiu o novo Rambo, então esse exercício é o Rambo. Qual que é o objetivo? Eu chegar com um peão na última fileira do adversário. Eu chegar com o peão ali, eu ganhei o exercício, ou eu consegui eliminar os 4 peões do adversário, também findaria o exercício, tá? Então, lembrando, nesse momento eu não apliquei a regra ainda do salto em duas, né? Isso aqui é bem para eles fixarem o movimento de avançar e o movimento de capturar. Ok? Pessoal, alguma dúvida até o momento? Ou algum comentário? Podem ficarem à vontade aí para perguntar. Ok? Então, mais 5 a 10 minutos desse exercício. A turma já deve ter assimilado uma turma grande, né? A gente falando de turma grande, esse tempo que eu estou colocando é porque você não está dando aula, né, tipo, para um aluno só. Eu estou falando de uma forma que vai estar dando aula para uma turma grande. Vale eu fazer um adendo aqui, que essa sequência ela pode ser aplicada para qualquer idade. Só que a velocidade de assimilação vai depender muito da maturidade da turma. Então, quanto mais velho a turma, mais rápido eles vão absorver esse entendimento, né, do movimento das peças. Como eu trabalho com os pequenos, né, tipo 9, 10 anos, e no estado eu trabalho até de 11 até 14 anos, eu percebo o seguinte: na turma de 13 e 14 anos, em 50 minutos, quer dizer, em uma aula, eu consigo ensinar até os 8 peões. Numa turma de 11 anos, do 6º ano, eu costumo, algumas turmas consigo só fazer 4 peões, e numa turma de 10 ou de 9 anos, né, um 4º ano, se chegar em 4 peões, eles foram bem rápidos, assim, né? Então, a gente tem que dosar a velocidade conforme você percebe que a turma assimilou, pegou bem o movimento da peça, né? Então, temos que fazer a leitura da turma. Então, Paulo, pode falar. você falou até 9 anos, né? Você já teve experiência com menos dessa idade, 1º, 2º ano?
Com turmas de 25 alunos? Não, turma grande, a maior, com turma, né, de sala de aula, assim, a idade mínima que eu peguei foi 9 anos. Né? Mas em oficinas, assim, Acredito que a como partir do cortou o seu som? primeiro ano, 7, 8 anos, já dá para a gente começar a ensinar o xadrez na turma? Você vai precisar de um auxiliar, né? Eu acredito que quanto menor a idade, tipo, não pode ter muito, não pode ser uma sala muito lotada, não pode ser uma sala muito cheia, senão você não vai conseguir dar atenção para todos, assim, porque eu percebo que quanto menor a idade, mais você tem que dar atenção para ver se eles estão um a um ali, estão aprendendo. Então, uma turma sozinho, você sozinho numa turma de 7 anos com quase 30 alunos, você vai ter que ter muita didática, mas eu acredito que seja possível. Posso colaborar, Paulo? Pode falar, Alan. Olha, Marcos, eu trabalhei muito tempo com classe de alfabetização, 5, 6 anos. E a turma era com esse número mais ou menos, 25, 30 alunos. O xadrez mural funciona bastante. Como o Paulo falou, tem que segurar realmente a onda, porque de 30 você sempre tem aqueles, pelo menos 3, 4, 5 ali que quebram, né? Realmente fazem bagunça. Então você tem que segurar a onda. A maioria tem que convencer a maioria a se comportar legal, para você poder ir passando devagarinho, de uma forma lúdica, pedagógica. Eles jogavam, a gente tinha também um bom número de tabuleiros, eles jogavam também, eu jogava com eles, botavam no chão, né? Botava o tabuleiro no chão, eles sentavam, a escola era ali bem limpa, então botava no chão, eles botavam os tabuleiros, 15 tabuleiros, ficava em dupla. Então o xadrez mural era muito legal. Eu conseguia passar muita coisa para eles pelo xadrez mural. E também fazia esse trabalho de dupla. E eles aprendiam bem, cara. Eu quando trabalhei com alfabetização no Colégio Ópera, eu acho que eu implantei aqui na ilha na alfabetização, foi muito legal. E depois eu botei numa outra escola também, Cambaúba, foi muito legal também. A garotada, e não subestime eles, cara. Eu trabalhava, quando chegava no quarto bimestre, eles já sabiam dar pastor, eles já sabiam as regras de Lasker, eles já eram faixa amarela, no meu sistema de faixa, eles já eram faixinha amarela. Quer dizer, eles jogavam direitinho, cara. Tanto que o meu quinto ano, eles viam dessa alfabetização, quando eu chegava no quinto ano, já estavam cuspindo marimbondo. Porque o ideal é você começar bem na base mesmo, entendeu? A trabalhar com eles e dar uma forçadinha. Claro que nem todos vão acompanhar, mas você vai devagarinho. Ok. Então, o Marcos perguntou? Isso. Marcos, você é da onde? Eu sou de Xaxim, Xaxim. oeste de Santa Catarina. Ah, legal. Então, assim, a experiência que eu tenho é que nenhum coletivo é igual ao outro, né? Pode ser que você consiga fazer com uma turma de 7 anos, dê certo, aí no outro ano você pega uma outra turma nova de 7 anos, foi totalmente diferente. Então, varie todas as formas possíveis, né, de tentativa, mas dá certo sim. Se eles tiverem interesse, eles conseguem dar certo sim, né? Agora, para baixo de 7, aí eu já não sei. Ok. Vamos lá. Então aqui, ó, nesse momento que a gente colocou os 8 peões, aí nós vamos falar dessa regra da opção de quando ele está na sua casa inicial, ele pode saltar 2. Continua com a opção de jogar uma casa ou 2. Ok? Não pode saltar 2, como pode saltar uma. Né? Eu costumo falar aqui que os peões são soldados, né? E então, quando ele está na sua casa, ele está lá na guarida, ele está descansado. Então, se ele está na linha 2 ou na linha 7, ele está descansado, então ele pode, num lance, ele pode sair correndo e conseguir chegar 2 casas à frente, ou pode andar e
quando ele anda, ele perde essa opção de andar, de saltar duas, né? Então, quando ele andou, ele já cansou, então ele sempre vai fazer de um em um, né? Daí acho que fica bem claro, assim, que se ele andou só uma, ele não tem mais a opção de andar duas. Não sei se alguém aqui não conhecia os movimentos das peças. Eu só estou vendo se alguém nunca teve contato com o xadrez, aí eu já estou passando essas regrinhas, eu já preciso saber se assimilou bem a explicação. E vai me dando um feedback aí, mesmo que seja no chat aí, tá? Então, falando dessa regra de saltando duas, eu peço para eles jogarem mais uma vez o Rambo. Ou seja, chegou com um peão na última fileira, ganhou o exercício. E se ficou sem peão, perdeu o exercício. Ok? Depois, na sequência agora, eu falaria do bispo, né? Seria nossa próxima peça. Então, o bispo, ele pode andar na diagonal quantas casas quiser, tanto avançando quanto retroagindo. Então, ele pode ir para frente, pode ir para trás. E temos essas 4 direções a serem tomadas. Então, no xadrez, quando se move, não pode tomar 2 direções no mesmo lance. Tem a opção das 4 direções, mas só pode andar uma direção por vez, quantas casas quiser aqui no caso do bispo. Porque é comum eles falarem assim, eu posso ir para uma diagonal para frente e uma diagonal para trás na mesma vez. Não, na mesma vez não pode, porque só pode andar uma direção por vez, mesmo tendo a opção das 4. Ok? Continuando falando do movimento aqui do bispo, no xadrez a gente não salta peça. Então, esse movimento em cima de uma peça, mesmo sua ou do adversário, não pode. Então, no xadrez a gente não salta sobre as outras peças, com exceção do cavalo. E a forma de tomar que o bispo toma é aquela que a gente falou do peão. Tem que parar em cima da onde está a peça do adversário e ali ela fica. E aí vai acontecer o aluno perguntar, professor, eu posso tomar 2 na sequência aqui, igual lá em damas. Damas, quando você toma uma peça e na mesma jogada tem condições de tomar uma próxima, você pode fazer. Então, na damas pode tomar mais que uma peça na mesma vez. Agora, no xadrez, isso não é possível. No xadrez, sempre só pode tomar uma peça e ali que ela tem que parar, onde estava a peça do adversário. Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Então, pode falar. Eu já fiz uma formação que ensinou primeiro passar o movimento da torre. Isso. Faz diferença começar com o bispo ou com a torre ou é independente? A torre ela é mais fácil. Então, não tem problema nenhum você passar a torre primeiro. Como eu falei, essa aqui é uma proposta de uma sequência, porque a gente já vai fazendo jogos, né, mini jogos para eles assimilarem. E aí eu comecei numa sequência de peão, bispo e depois a torre, para que a gente faça alguns jogos de assimilação. Mas não tem problema nenhum você
fazer em uma outra sequência, né? Tanto que, se você pegar a sequência da plataforma Lichess, que é onde eu estou usando esse tabuleiro, a primeira peça que eles ensinam, né, antes do peão, antes do bispo, é exatamente a torre. Né? Porque a torre é a mais fácil que tem para aprender. E aí nós temos o cavalo também, né? Que é o mais difícil que tem para aprender. Então, a maioria dos autores colocam o cavalo como a última peça a ser ensinada. Né? E a maioria dos autores colocam, sim, que a torre possa ser a primeira peça a ser ensinada. Mas eu estou colocando essa sequência por conta desses joguinhos, né, que a gente vai fazer, que eu vou falar um pouquinho de fazer mini torneios já logo nos primeiros dias de aula. Paulo, Okay? Deixa eu tentar colaborar. Pode falar. Olha só, a reflexão. Eu também começo, como ela falou, pela torre. Porque a torre junta com o bispo, forma a dama, depois a dama fica atrofiada, vira o rei. Aí tem uma sequência interessante pedagógica. Porém, a gente pode pensar nessa questão do peão como importante, como o Paulo está falando, né, por causa dos mini-jogos, e também porque você começa já pelo final, né? O peão é muito importante na estrutura, a estrutura é o esqueleto do jogo. Então você começa já dando uma base para eles de final. Se você, depois de botar essa sequência de peões, colocar o rei, por exemplo, você já está entrando em final de rei e peão. Então, assim, são duas formas diferentes de se trabalhar, e todas as duas são bem ricas. Se o professor colocar de uma forma lúdica, dependendo daquele, se for criança pequena, de uma forma interessante para os alunos maiores, todas as duas são totalmente viáveis. Sim, sim. Então, eu criei essa sequência já pensando no básico de finais, no básico de assimilação de abertura, né? Porque quando eu colocar o bispo e peão agora, eu já vou falar o princípio de abertura, né? Já vou dar um pequeno toque de abertura. Então, ele vai ficar assim, bem... vai ter um nuance só, não vai ser nada pesado, não vai ser nada decoreba, para que eles assimilem por que a abertura tem que ser desse jeito, né, ou daquele. Mas vamos seguir aqui a sequência, que daí você já vai entender essa proposta. Mas voltando a falar, não é uma receita de bolo, não é que tem que fazer desse jeito. Você pode adaptar da melhor forma possível em relação ao coletivo que você tem. Né? Você pode até estabelecer critérios de, eu vou trabalhar com a torre como primeira peça para até 8 anos. 9, 10, eu vou fazer essa sequência de peão e bispo. Então, conforme a sua experiência, você pode fazer uma sequência para cada turma. Tá? Então, continuando aqui. Eu apresentei o bispo, então eu vou pedir para que eles joguem um pouquinho com o bispo, e eu ponho nessa posição aqui, e peço para que eles façam lá 10 lances, cada um, e ver se acontece de alguém perder o bispo para o adversário. Mas assim, coisa rápida, só para eles assimilarem o movimento da peça. Aí, uma vez que a turma assimilou, a gente fala que o local dele é em C e F, e pedimos para eles colocarem os 8 peões. Porque aqui nós vamos fazer o jogo de fixação, né, do aprendizado do bispo. E para a gente fazer esse jogo, a gente tem que falar de mais uma regra, que é a regra de ouro do xadrez, né, que é a promoção de peão. Então, se um peão chega na última fileira, ele se transforma numa peça à sua escolha, entre dama, torre, bispo ou cavalo. Então, ele não pode se transformar num rei, porque só pode ter um rei para cada lado, e não pode pedir para se transformar nele mesmo, né? Porque não faz sentido, ele não volta. Então, por regra, tem que escolher uma dessas 4 peças para ele se transformar.
Então, essa é a regra da promoção de peão, que a gente diz que é a regra de ouro, porque tipo, o peão ele vale muito, né, quando ele se transforma numa outra peça e acaba ganhando partidas aí. E é aquilo que o Holanda colocou agora. Se ele tem uma noção de finais já com um peão sendo valorizado dessa forma, ele vai usar os cálculos aí e vai ganhar muita partida. Alguma dúvida? Tá. Então, aqui a gente vai fazer um jogo que seria o seguinte. O objetivo é fazer 3 bispos. Ou seja, eu tenho que ter 2 bispos no tabuleiro e transformar meu peão num terceiro bispo. Então, esse seria nosso primeiro joguinho parecido aí com... que vai levar o xadrez, que vai ficar parecido com o jogo completo. E aí eu peço para eles jogarem uma vez. Em questão de tipo 5 minutos, eles devem terminar uma partida dessas. E aí na segunda partida que eles vão iniciar, eu já dou um pequeno toque a eles, que é o que a gente estava falando agora da noção de abertura. Quantos peões eu preciso mover para liberar meus bispos? Se eu mover esse e esse, ó, movi 2, liberou algum? Não. Aí eu vou precisar mover aqui esse peão, vou mover o peão de B e eu consegui mover o bispo. Mas, ó, como eu mexi 2 peões de colunas que não favoreceu o movimento do bispo, em relação à abertura, eu perdi tempo. Mas isso não precisa falar para eles agora. A única coisa que eu falo nesse momento é o seguinte: se você mexer 2 peões corretos, você liberou os 2 bispos para entrar em ação no jogo. Então, vou mexer aqui o peão de E, fazer uma posição assimétrica aqui, liberei o bispo de F, mexi meu segundo peão de D e liberei meu bispo de C. Então, nesse momento, eu dou esse simples toque. Se você mexeu 2 peões corretos, você consegue liberar o caminho do bispo para ele entrar em ação o mais rápido possível em jogo. Só dou esse tipo de dica. E isso influencia lá no futuro que ele tem que colocar os bispos em ação, senão ele vai sofrer no jogo. E assim eles já vão desenvolvendo, né, um bom cálculo, uma boa visão do jogo. Então, nesse estilo aqui, fazer 3 peões, 3 bispos, ganho o exercício. Se ficar sem peão, tem como eu ganhar? Não, teoricamente, se eu ficar sem peão, eu não consigo mais a promoção. Então, o exercício também acaba se deixar o adversário sem peão. Ok? E pode acontecer também de eles trocarem os bispos e aí o peão ficarem só lá 3 peões contra 2 e aí eu falo que se alguém ficar sem movimento, faz a contagem de peões, né? Se ninguém mais tiver movimento, faz a contagem de peões só para suprir a necessidade deles falar que tem que ter um ganhador, né? Porque se eles estão jogando aqui, troca todos os bispos, fica numa posição lá que alguém fica sem movimento, daí tem essa regrinha desse jogo, né, desse exercício, que quem tiver mais peões ganha o exercício. Certo? Geralmente, na segunda aula, eu já consegui chegar nessa posição aqui. Então, numa terceira aula, eu vou apresentar a torre a eles. Então, a sequência, né, que a gente faz aqui é essa: peões, bispo e depois torre. A torre tem, como a gente disse, um movimento mais fácil, porque ela anda nas retas.
quantas casas quiser e não pode trocar a direção na mesma jogada. Se tiver uma peça no caminho, eu não posso saltar sobre ela. Só posso ir até ela. E se for uma peça do adversário, eu posso fazer a tomada, né? A captura. Certo? Então, aqui nesse momento, para eles fazerem a assimilação do movimento da torre, eu dou o seguinte objetivo: colocar uma das torres brancas na coluna D e E e colocar uma em C8 ou D8 e colocar uma das torres pretas em C1 ou F1. Tá? Aí eles podem lá e sem perder ela, inclusive, assim. Aí, se perder uma, tem que, né? Eles podem fazer aqui a questão de duas, atacar uma mesma casa para que eles já comecem a ver como funciona a troca. Então, eu faço esse pequeno exercício aqui. Uma torre branca tem que ir em D8 ou E8 e uma torre preta tem que ir em C1 ou F1. Isso muito rápido, só para eles assimilarem o movimento da torre. E aí a gente volta lá na nossa sequência de joguinhos. Então, aqui nós vamos fazer a mesma regra que a gente fez no joguinho anterior, só que com a opção de ser 3 torres ou 3 bispos. Então, o exercício acaba quando a gente tem 3 torres ou 3 bispos, ou eliminou todos os peões do adversário. Ok? Uma vez que eles assimilaram, né, esse jogo aí, nesse momento a gente pode fazer um torneio da sala. Aí como que funcionaria esse torneio? Você pode usar o sistema suíço, que o sistema suíço é aqueles que quem tem 1 ponto vai jogar com quem tem 1 ponto, quem tem 0 joga com 0, quem tem 2 joga com 2. Então, o sistema suíço, eles pegam o mesmo número de pontuação, aqueles que têm a mesma força no torneio, e jogam entre eles. Então, numa turma de 30, você fazendo 6 rodadas, dá para saber aí quem que é o campeão. Né? Hoje em dia, no celular, tem os programinhas de emparcerar, mas dá para fazer, é bem complicado, assim, é um pouquinho complicado, mas dá para fazer na mão também. E então, nesse formato aqui, a gente já consegue fazer esse primeiro campeonato. Aí vai entrar a estrutura, né, que você pode ter na escola. Se você tem relógio ou não. 10 minutos é o suficiente para terminar uma partida com essas peças aqui. Então, se você tiver o relógio, você vai colocar 5 minutos para cada um. Eu trabalhei em escola que não tinha os relógios, mas eles poderiam levar o celular na aula. Aí, nessa plataforma Lichess, tem um reloginho lá, que eles, né, tipo, pode acessar. Eles podem baixar o app quando tiver com internet, e na hora não precisa de internet. E já trabalhei em escolas também que não poderiam levar o celular,
e outras que não tinham condições, né, de ter o celular. E aí eu usei o relógio de pulso mesmo, usei o cronômetro. Eu cronometrei 10 minutos e ia chegando o final desses 10 minutos, eu analisava a partida e aí você pode contar a pontuação, ou se tiver um peão em eminência de promover, você já pode considerá-lo promovido, e aí você determina se o jogo tem um ganhador ou se foi empate. Né? Você vai arbitrar de uma forma didática, né? Pela regra, o árbitro nunca pode fazer isso, né? Pela regra lá no torneio, um árbitro nunca vai interromper uma partida. Mas em sala de aula, né, didaticamente, a gente pode sim por conta do tempo. E aí, você pode falar do valor das peças. Antes, né, de começar o campeonato, você pode passar o valor dessas peças. Que o peão vale 1, o bispo vale 3 e a torre vale 5. Com isso, o aluno já começa a calcular diferente as suas jogadas, porque enquanto você não falou do valor, pode ser que ele considerava o bispo e a torre igual. Mas se você falar para ele que a torre vale 5, ele já vai começar a entender que ela é mais poderosa que o bispo, e aí a gente tem que mostrar que ela realmente é mais poderosa no final do jogo, e no começo ela não tem tanta mobilidade, e aqui você já pode falar que deve se jogar com os bispos no começo do jogo e procura usar suas torres para fazer uma defesa sólida e usar ela quando tiver menos peças. Né? Já vai dando uma noção de finais, uma noção de como jogar o final quando eles estiverem jogando já com todas as peças. E pode dar o exemplo aqui. Em vez das brancas, se eu tomar 1 e perder 3, é um bom lance ou não? Né? Então, é um bom lance fazer esse tipo de ataque aqui. E se fosse nessa posição aqui, em vez das brancas? Eu vou tomar um bispo, vou perder um bispo. É igual. E se fosse essa posição aqui? Eu vou tomar uma torre e vou perder um bispo. Ou seja, eu tomei 5 e perdi 3. Então, vale a pena. Então, ele já começa a fazer os cálculos mentais, né? Já começa a fazer o que a gente diz que o xadrez é de forma multidisciplinar, né? Se ele ajuda nas outras disciplinas, o porquê? Então, se a gente fala que ele melhora a concentração, melhora o raciocínio, melhora o cálculo, então a gente já tem que pegar essas ferramentas e já mostrar para eles, né? Então, se apresentou o número das peças, o valor das peças, eles já começam a calcular em cima desses valores, né? Jean, quer falar alguma coisa? Não, o microfone está fechado. Ativar. Ok? Sim, estou escutando. Quanto vale a dama? Quanto vale a dama? A dama não vale mais que 2 torres. Então, quanto vale duas torres? Quanto que não, a torre vale 5. Quanto que é 5 mais 5? 10. Isso. Então, se uma dama não vale 2 torres, ela vale um pouquinho menos. Quanto que ela vale? 9. Exato. A dama vale 9 pontos.
Tudo bem, eu não sabia. Viu? Agora você já sabe que se compensa ou não dar 2 torres para tomar uma dama. Isso. Tudo um jogo de valor. Muito bom, muito É grato. claro, é claro que isso é, né, dependendo da posição, dependendo da posição, Dependendo do peão, pode valer. então, é muito relativo, né? Tipo, a gente tem que sempre deixar isso claro, que é bem no meio do jogo, assim, onde não tem nada definido. Agora, se tem um mate em um ali, não adianta nada. Ter ou não ter a dama, né? Joia. Vamos acompanhar. Ok. Então, alguma dúvida a questão do torneio, gente? Porque é muito interessante vocês fazerem o torneio que vocês estimulam, né? O que eu percebi aqui, quando eu não fazia o torneio, eles já queriam, né, pegar o cavalo, que é bem ilustrativo, eles já queriam a dama, eles já queriam jogar com todas as peças. E quando eu coloco o torneio, eles, né, já ficam mais envolvidos com outras situações. Uma outra coisa que eu percebi é que no torneio, aqueles que não conseguem ganhar nenhuma, tá jogando com outros que não ganham nenhuma, eles já começam a ver que tipo, tá jogando ali não vai enfrentar, como é suíço, daí ele não vai enfrentar aquele que tem 5 ou 6 pontos. Então ele já começa a se dedicar também porque ele tá jogando com alguém que está com o mesmo nível que ele. Não tem, porque se a gente colocar o que tem 5 contra o que tem 1 vai ficar desestimulado. Quem tem 1 ponto, né? Então, quem tem 0, quem tem 1 tá jogando com quem tem 0, quem tem 1, eu vejo que eles continuam estimulados ali a jogar. Eu acho que Juliana, quer falar alguma coisa? parecido com o jogo da velha. Sim. Pois não. É uma pergunta dentro, mas fora do assunto. Você já trabalhou, está trabalhando online com as crianças, assim, consegue propor torneios online para eles ou não? Olha, todos os alunos que eu tinha de turmas, eu não consegui continuar o trabalho, né? Propus para trabalhar com a turma toda, mas sei lá, de 3 turmas que eu tinha, de 100 alunos, veio 3. Então eu tô dando treino online, mas para esses 3. E aí eu falei, pode convidar outras pessoas, tal, e aí eu tô com o CTXB, que é uma ideia de um CT online, e ali a gente está dando treino tipo, tem umas 10 crianças, né, tipo, a maioria aqui do Paraná. Então eu tô dando treino, mas para aqueles que já estavam envolvidos. A questão didática e essa sequência pedagógica, depois que começou as aulas online, não consegui dar aula, não. Ah, tá. Eu sou da Prefeitura de Osasco, em São Paulo, e nós estamos trabalhando aí remotamente, né? Sim, sim. E eu estou trabalhando nessa questão de mandar fazer pequenos vídeos com explicativos do tabuleiro, peças, essas coisas. E aí queria pensar assim, se eu chegar lá na parte do jogar, se tinha como fazer, a não ser sugerir os aplicativos, né? Mas também não pensei em nada entre eles, assim. Se todos, você pode usar a plataforma Lichess. Se você tiver conseguindo dar aula a eles, assim, se todos eles tiver acesso tiver internet, tiver o computador e a internet, você pode pedir para criar conta no Lichess e dá para fazer campeonatos ali. Se eles tiverem acesso, dá muito certo. Né? Uma escola particular aqui, eu fiz isso. Eu criei no Lichess você cria a equipe online. Aí você pede para todos os alunos entrarem na equipe. E aí o torneio acontece, né? O próprio Lichess, ele faz o emparceramento dentro da equipe. E aí você consegue fazer um campeonatinho com eles, sim. Né? Basta eles terem o computador e o acesso à internet.
Obrigada. Nada. Tem uma pergunta aqui no chat. Sandra está perguntando em qual situação as peças do mesmo time trocam de casa. Não entendi a pergunta, Sandra. Se você quiser reformular aqui a pergunta. Tá, enquanto isso aqui, vou dando continuidade então à nossa sequência. Uma vez que você terminou o torneio, aí a gente já vai para a próxima peça, que é o rei. Então, o rei, ele anda uma casa em qualquer direção. Então, ele anda nas 8 direções, né? Frente, trás, direita, esquerda, diagonais para frente, diagonais para trás. Certo? E aqui já vamos falar do que é cheque e o que é checkmate. Tá? Então, cheque é quando uma peça do adversário ataca o rei. Ou quando a sua peça, vou colocar aqui, a sua peça ataca o rei do adversário. Então, cheque é sempre quando o rei está sob ataque. Ok? E aí, existem 3 formas de sair do cheque. Você pode tomar a peça, então deixa eu criar uma situação aqui. Tá, então, ó, cheque. E o peão tomou o bispo, cessou o cheque. Se eu não tenho esse peão aqui e eu dou cheque, a segunda forma de sair do cheque é cobrir a visão da peça que está dando cheque até no rei. Uma peça sua, então eu cessei o cheque. Se eu não tenho uma peça para tomar ou para cobrir, aí eu tenho que mover o rei. Então, são as 3 formas de sair do cheque. Então, agora eu vou falar... deixa eu criar uma situação aqui. Tá. Agora eu vou colocar uma situação aqui de que o bispo deu o cheque, bispo da Casa Branca, não tem como tomar o bispo. Vou tirar esse bispo daqui. Não tem como cobrir o caminho do bispo da Casa Branca até o rei. E o rei precisaria fazer um movimento para sair desse cheque. Então, se ele viesse para D7, ele continuaria sobre o ataque do bispo. E se ele for para D8, ele continuaria em cheque, atacado pelo bispo da Casa Preta. Então, essa situação aqui do bispo vir em B5 é checkmate. Então, quando não se atende, né, as 3 formas de sair do cheque, é checkmate. E qual que é o objetivo do jogo de xadrez? É darmos o checkmate. Então, nessa posição, o jogo acabou, né, finalizou. Certo? Alguma dúvida? Questão de cheque e checkmate? Ô, Paulo, Pode falar. Eu ainda confundo muito o afogamento
Em que situação que é o afogamento? Às vezes, numa situação dessa, eu confundo com afogamento. Tá. O afogamento só vai acontecer quando for a vez das pretas jogarem, por exemplo, e não ter nenhum lance possível para ser feito. Então, para a gente entender o afogamento, a gente vai ter que entender o que é lance impossível, que é o que eu já vou colocar aqui na sequência. Tá? Então, para ter afogamento, geralmente tem poucas peças. Eu estou tirando os peões aqui. Quando tem muita peça, não afoga, tá? Assim, quando tem movimento, por exemplo, tem como mexer esses 3 peões aqui, tem como eles mexerem. Então o rei não tá afogado. Porque tem como as pretas fazerem movimento. Agora, deixa eu ver aqui que eu... Agora que tem como... Se for a vez das pretas. Tem como as pretas fazerem algum movimento aqui? Ah, eu não estou compartilhando a tela, né? Não. Tá, eu criei aqui esse... A tela. Agora que foi. Tô sem moderador, né, Holanda? Verdade. Então, aqui, eu criei esse movimento, essa posição aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui como a vez das brancas. Tá? Aí as brancas joga torre H7. Que movimento legal, que movimento que as pretas podem fazer aqui, de uma forma que não coloque o rei em xeque. Nenhum. Isso, então isso aqui é rei afogado. Porque não tem como eles mexer peões e todos os locais que o rei for mexer, ele está entrando em xeque. E aí já entra na questão de que não pode se colocar o rei em xeque, você não é obrigado a fazer um lance ilegal. Então, isso aqui é empate. Agora, se tem um xeque, nunca vai ser rei afogado, porque rei afogado é quando não tem xeque, não tem lance possível para ser feito. Se tem um xeque, e aí você não consegue atender aqueles 3 requisitos para sair do xeque, aí é xeque-mate. Não sei se eu confundi mais ou se eu esclareci. Não, eu entendi sim. Deixa eu tentar Bem ajudar. dizer, quando você força, se você forçar o outro time a se colocar em xeque, é um afogamento, né? É isso. Deixa eu tentar te ajudar aí, ver se melhora. Quando o rei está atacado e sem saída, o que é? Xeque. Xeque-mate. Não, Atacado e sem saída. Né? É xeque-mate, concorda? é xeque-mate, isso. Isso. Agora, quando o rei está sem saída e não está atacado, é afogamento. É afogamento. Tá, Entendeu? entendi. É isso que eu falo para os meus alunos, porque eu acho que assim, eles sabem o que é xeque-mate. Aí, para eles saberem o que é afogamento, é só tirar o xeque. Ele não tem saída e não está atacado. Isso é afogamento. É que geralmente acontece isso só quando tem o rei, né? Agora, eu mudei, eu mudei o bispo e tirei o bispo que estava aqui em
em A5. Então, olha como que a situação mudou. Já estou dando uma complexidade maior à pergunta, né? Então, Faltando uma torre, Paulo. A torre de F3. Isso. A Isso. torre F3. Então, Aí já não é. Isso, porque o rei, ele tá sem movimento, né? Só que as pretas têm um movimento ainda. Então, aquela hora... Aqui é afogado. O rei não tem para onde ir. Aqui, o rei continua sem ter para onde ir, mas as pretas ainda têm um movimento. Então, É verdade, Paulo. Quando você fica sem movimento. Tem essa situação também. Você vê como é que não é muito fácil explicar o que é o afogamento. Né? Então, eu falo para eles que é o rei sem saída. Quando está só o rei, essa sua fala é quando tem só o rei. Mas só se tiver rei, uma outra peça, né? Aí tem uma peça para mexer, exatamente. Tá. Então, até pergunta o que acontece quando ocorre afogamento. É empate. Isso, Aí, afogou é empate, né? Isso. Tem alguma... Então, a pessoa está com o jogo ganho, ela pode acabar empatando aí. Agora, vamos falar um pouquinho aqui quando o aluno erra o movimento, né? As brancas vão jogar e faz esse movimento aqui. Tá certo ou tá errado? Tá errado, porque ele saltou. Então, no xadrez, a obrigação quando tem um lance errado, é do adversário ver esse lance e pedir para retornar. Tá? Enquanto você não colocar o lance, a regra do lance legal, eu digo que ele pode fazer, enquanto ele fizer o lance errado, você como adversário tem que estar atento a isso e pedir para ele voltar e jogar de novo. Então, ele jogou a torre aqui, as pretas perceberam e mandou voltar. A regra do xadrez diz que se ele jogou errado e você jogou, não tem mais volta. O jogo continua. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Porque pode acontecer de você chegar lá na carteira do aluno, né? Você vai estar com vários alunos ali, chega na carteira do aluno e tá com essa posição aqui. Você vê 2 bispos na casa escura. Aí, como proceder? Né? Então, eu disse que a regra fala que se ele jogou errado e você não corrigiu, o jogo continua. Então, se você chegar lá e ver 2 bispos na mesma cor, aconteceu... A única coisa que você vai falar para o aluno é, aconteceu de um jogar errado e o outro não corrigiu. Então, a atenção do adversário para um lance legal e ilegal, ele tem que acontecer. Né? Tipo, essa atenção de o adversário jogar errado, a gente tem que ter também. Porque os jogadores iniciantes ali, eles não prestam atenção muito no lance do outro, se ele fez certo ou errado, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Nos primeiras aulas, assim, um joga errado e o outro nem percebe. Apesar de você já ter ensinado o movimento daquela peça, ele joga errado e o outro não percebe. Então, falar que é obrigação dele corrigir o lance errado do adversário é interessante. Tá? Então, faz parte da regra a detectar o lance legal do adversário. Só que desse momento, se ele fizer 10 vezes, não tem problema. Né? Tipo, deixa voltar e não tem punição nesse momento. Oi? Esse lance de passar com a torre por cima do peão, ele é ilegal ou impossível? Então, que na regra a palavra ilegal aparece e a palavra irregular aparece. Então, ilegal é uma coisa, irregular é outra.
o impossível, ele tá para o ilegal, no mesmo peso, assim, da palavra. Mas a gente parou de usar impossível depois que a regra mudou, dizendo que se eu joguei, ó, eu sou pretas. Então, ó, ele fez esse lance, torre H4, e eu fiz peão C6. Agora me responde, esse lance ele foi possível de ser feito ou não? Se ele foi feito e o cara aceitou, né? Então ele passou a ser possível, mesmo legal só, né? mesmo que considerado pela regra ilegal. Então a gente passou a usar só o termo ilegal e não mais o impossível, porque ele é possível. Agora, Paulo, Antigamente, todo lance impossível tinha que se voltar até o possível. Tinha que voltar o jogo. Nem sempre é possível isso, né? Isso, então a regra muda, então o jogo ficou mais moderno. Então essa última, não é nem na última atualização, já faz tempo que mudou para que quando o jogador adversário fizesse um lance, esse lance passou a ser possível. Isso quando não tem anotação. Quando tem anotação, aí volta até onde foi o último lance possível, né? Pela regra, Paulo, o xadrez rápido, o standard, quer dizer, o xadrez de 30 minutos, né? Vamos falar assim, o geral para não enrolar o pessoal. De 30 minutos, assim, que é o xadrez rápido. De 1 hora para cima, que é o xadrez standard, vamos dizer assim. São 2 lances ilegais que perde o jogo? Isso, a última atualização a última. Tinha diferenciação, né? Blitz era 1, rápido e convencional eram 2. Hoje é tudo 2. Até o Blitz? Até o Blitz. O Blitz é 2 também. Ih, caramba, essa eu também não sabia não. Então essa é nova do Blitz, né? Julho 2018. Caramba, rapaz, essa eu não sabia não. Eu sabia que o rápido e o standard eram 2. Agora o Blitz não sabia que eram 2 também não. Não, o Blitz mudou para 2 porque tava acabando uma partida por um lance assim, e eles resolveram deixar tudo 2. Você é árbitro, né, Paulo? Eu sou árbitro. Você podia dar um cursinho de árbitro pra gente, assim, escolar, entendeu? Isso aí é polêmico, né? Mas uma noção, eu fiz, mas já estou ultrapassado, já há muito tempo. Sim. Então, mas no meio dessas sequências aqui, na ementa lá, no planejamento das aulas, eu já estou pensando nas regras também. Legal. Então, é que no básico a gente não vai falar, mas lá no nível 1 a gente tem que falar bastante de regras, sim. Vamos lá, então, continuando aqui. Então, falamos que tem que detectar o lance ilegal e pedir para voltar. Chega num determinado momento, então, se você já fez o campeonatinho com o rei, aqui agora você já pode falar que o lance legal, ele tem punição. Porque senão o cara, tipo, até então ele podia errar várias vezes, você estava no processo didático aí, na tua sequência de aulas, então não tinha problema. Mas agora, já estão habituados, né? Você já fez um campeonato com o rei, então você já fala que é bom a gente detectar o lance legal do adversário, porque se ele fez eu vou fazer uma comparação com o futebol de campo. Se ele fez é um cartão amarelo. Então, quando ele fizer o segundo, ele vai receber o segundo cartão amarelo que vira vermelho, perdeu a partida. Aí você tem que ver o nível da turma. Vai ser legal você fazer que com 2 lances legais acabe a partida, ou vai acabar muito rápido, várias partidas. Então você pode passar para 3, você pode passar para 4. Liberdade didática. Tá? Eu vou até contar uma situação, Paulo, que aconteceu aqui no Rio. Foi uma coisa assim absurda, entendeu? Isso até hoje é objeto de polêmica. A regra da FIS mudou para um lance possível para perder no xadrez rápido. E aí, o árbitro, na época, não vou nem citar aqui o nome, mas resolveu colocar um lance possível. Foi uma choradeira só, amigo. E começou a perder todo mundo com o lance possível. E que nível que era o torneio? Intercolegial, aqui do Rio de Janeiro. Então, colegial, né?
É o intercolegial, não precisava fazer um lance Não, possível. no adulto, né? O adulto já dá, né? Tipo, já tiraram de um, essas regras que a FIDE coloca, não é nunca pensando no escolar, né? Então ele está pensando lá no Mundial de Blitz, eles passaram de 1 para 2. Agora imagine no escolar, né? Tu é árbitro FIDE, Paulo? Não, eu sou AA ainda. Ah, O primeiro nível. A arbitragem eu comecei agora, né? legal. Quando eu comecei a dar treino mais, né, ter uma equipe mais forte, que eu me interessei pela arbitragem. Mas assim, eu tive uma boa escola, né, que eu tenho um árbitro internacional que mora aqui em Maringá. Então, eu tô com o Calheiros, Carlos Alberto Calheiros. Aqui a gente também tem um árbitro internacional, mas, cara, nossa senhora, não vou nem falar nada, sabe? Não, então, mas assim, eu entrei na arbitragem porque ele estava aqui e eu ajudo ele a organizar os eventos, né, de curso de xadrez. Legal. Mas voltando a falar da questão de escolar e quando mudou para 2, aqui no nossos jogos do município, eu pedi para colocar no regulamento que até 10 anos fosse 3. Então nós aumentamos aqui, né? Pô, legal. É isso que ele não entende. Nosso árbitro aqui não entende isso. Ele acha que a arbitragem tem que ser a mesma para todo mundo. Eu falo, cara, tem xadrez escolar, tem que ter arbitragem escolar. Ele não entende. Totalmente adaptativo, né? Não é? Que é o que a gente vai falar agora, né? Você também falou no seu curso, né, questão do lance legal. Tipo, se eu ponho o rei em xeque, pela regra é lance legal. Né? Então, ó, vou fazer esse movimento aqui, ó. Coloquei meu rei em xeque. Então, a regra diz que colocar o rei em xeque é lance legal. Eu vou fazer aqui um outro lance. Eu vou jogar o bispo aqui, xeque. Não é obrigado a falar cheque, tá, gente? Cheque só nos jogos amistosos, que, né, brincando com seu colega e tal, você pode falar cheque. Em torneio é proibido, é considerado importunação do adversário, né? Então, não é obrigado a falar cheque. Então, as brancas jogaram, deu cheque e as pretas não perceberam e jogou o bispo aqui em G4. As brancas vão lá e tomam o rei. E aí? A criança pega o rei na mão e levanta, vai lá até você e fala: professor, ganhei, olha aqui. E te mostra o rei na mão. Como proceder? E aí, é uma pergunta para todos vocês aí. O que a gente faz? Quem fez o último lance legal foi quem capturou o rei, né? Quer dizer, teoricamente seria essa pessoa que perderia, né? Então, não, pode fazer 2, pode voltar Mas assim, pode ou não pode tomar o rei, né? Por isso que eu falei que no seu curso lá a gente falou sobre isso também. Não pode tomar o rei mais. Podia antigamente, né, no Blitz. Isso. Agora não pode mais. Então, mas é aquilo que você falou assim, a criança tem a vontade enorme de tomar o rei. Exatamente. Você vai impedir isso na tua aula? Você vai impedir que ela faça isso ou não? Né? Então, por isso eu falei, como proceder? O que você combinou com elas? As nossas crianças têm muito costume de derrubar o rei. Tipo, batalha mesmo. Vai lá e derruba. Nossa, tipo, ganhei, né? Mandei ele lá do outro lado da sala, assim, não. Mas vamos então falar um pouquinho da regra e vamos falar da parte de adaptar a aula, certo? Então, se você estiver trabalhando com crianças de 8, 9, né, não sei, de 10, você pode combinar que pode tomar o rei. Que daí vai chegar, quando você pegar essa turma né, no outro ano, quando elas tiverem 11, 12, aí você já fala da regra. A regra diz que tomar o rei é lance legal. Mas, se tomou o rei, ganhou o jogo. É uma coisa que você pode combinar ali, não tem problema nenhum, não é errado, né? Faz parte da sua aula, você está fazendo um xadrez pedagógico. Aí é difícil encontrar um árbitro lá que fala que
que não pode. Então você tem que pensar o seguinte: eu deixaria tomar o rei, né? E ganhou o jogo, beleza, sem problema nenhum. Aí um pai chega e fala para você, ó, vou levar ele para competição. Aí você fala que, ó, eu ensinei ele de uma forma de jogar aqui na sala, nunca pensei que alguém aqui pudesse ir para competição. Então, se você está me avisando que ele vai para competição, eu tenho que fazer um trabalho mais específico para ele ir para um evento desse, que é, por exemplo, não poder tomar o rei. E tomar o rei é lance legal. Então, você adapta a criança ao meio. Você adapta a tua sala ao que você está ensinando, né? Essa é uma sugestão. Então, tratar os iguais com igualdade e os desiguais com desigualdade, né? O princípio do É direito. interessante, Paulo. É interessante o seguinte, porque eu falei para você, né? Você até lembrou aí, o xadrez primitivo. Eu jogo com eles o xadrez primitivo, que é esse xadrez, eu chamo de primitivo, porque é no bit poder capturar o rei. Eles jogam, né? Quando estão começando, não sabem dar mate. Muitos que acabaram de começar não sabem dar mate. Então, eles capturam o rei. Cara, o pessoal fala, não, vai ficar viciado, como se fosse uma droga isso, entendeu? Não tem nada disso, cara. Não, se ele for inteligente, ele é inteligente, ele vai entender. Quando você falar que não pode, não pode. Combinado, é um combinado. Sim, exatamente. Então, o que eu instiguei vocês aqui, então, é uma situação que vai acontecer na sala de aula de vocês. E aí, agora que eu falando da regra e do que costuma acontecer, vocês já sabem como proceder aí. Então, em via de regra, se toma o rei, é lance legal. Por que é lance legal? A regra diz que o rei não pode permanecer em xeque. Então, quando você de brancas, deu o xeque aqui, e as pretas moveram o bispo, esse movimento do bispo é considerado lance legal, porque deixou o seu rei em xeque. Então, você tem que pedir para voltar e jogar novamente. Ele poderia jogar o peão aqui, por exemplo. Então, quando ele jogou o bispo, que é sua obrigação acusar o lance legal, e você não acusou o lance legal, foi lá e tomou o rei, você cometeu, na sequência, um lance legal também. Então, quando tem tomada de rei, a gente tem que voltar 2 lances. A gente volta esse da tomada e das brancas e volta esse do bispo aqui das pretas. E é a vez das pretas novamente, e o lance legal ficou considerado para aquele que tomou o rei. O lance legal ficou considerado para quem não acusou tipo, as brancas não acusou as pretas de terem movido. Então, o lance legal fica para as brancas. E as pretas têm que jogar com o bispo, né, Paulo? Porque tocaram no bispo. Isso. Daí é que eu não falei da regra do peça tocada, peça mexida, né? Que a partir do momento que você passa essa regra para eles, tem que aplicar. Então, tocou no bispo primeiro e vai ter que mexer, mas isso se você já colocou essa regra. Nesse momento eu não expliquei eu explico essa regra um pouquinho mais para frente, para aquela questão de não ficar explicando um monte de regra na mesma aula. Eu vou fazendo uma regrinha para cada vez que eu tenho contato com a turma. Certo? Ficou claro aí Viu, Paulo? Não ficou claro. Eu só queria uma dica, porque muitas vezes, quando acontece uma situação dessas, a gente tem que ser autoritário, porque Sim. Você chega no tabuleiro e eles não sabem mais qual foram os movimentos. Talvez tu tenha uma dica, que tu chega no tabuleiro, ele tirou o rei, né? Mas você vai tentar reconstruir, eles não sabem mais o que foi feito. Isso quando é muito lance, né? Por isso que eu falei que quando se joga errado e o adversário vai lá e faz um lance certo, o jogo continua a partir dali. Mas geralmente quando toma o rei, eles não vão continuar o jogo, né? Eles já vão te chamar imediatamente. Então, quando toma o rei, é fácil de resolver. Né? Então, a minha dica é o seguinte: você vai trabalhar quando não pode tomar o rei. Né? Vamos supor, você está trabalhando com maiores e você já explicou que tomar o rei é lance legal.
Então ele vai lá e toma. Aí você vai voltar no máximo 2 lances. Você vai voltar o que tomou e vai voltar o último movimento que as pretas fizeram. Então, geralmente não tem essa confusão. Agora, quando tem que voltar muito lance, que é aquilo que eu falei do bispo, 2 bispos na casa escura, pode ser que aconteceu há 10 lances atrás. Mas como tem essa regra moderna, que se o adversário fez o lance e o jogo continua, você não vai precisar voltar também. Então, provavelmente, nunca vai acontecer de você ter que voltar muitos lances. Mas isso tudo você já colocar para eles antes, né? Porque se você já colocou a regra falando que não pode tomar o rei, você não vai ser autoritário. Porque você explicou antes. Ele que não prestou atenção, ele que devia estar conversando, né? Então, eu acredito que você não vai ser autoritário se você explicou antes. Ok, obrigado. Ô, Paulo. Oi. Já me aconteceu de uma confusão com o bispo, de 2 alunos, estando os 2 bispos na mesma casa, na mesma cor, né? E aí, depois de muito debater, eu descobri que foi uma promoção e a criança escolheu o bispo e acabou na mesma cor. Mas dá mó dor de cabeça. Mas agora com essa regra moderna de que se você fez um lance legal, o adversário não acusou e fez um outro lance, os 2 bispos vão permanecer na mesma cor e o jogo segue sem problema. Porque a regra está dizendo que pode seguir o jogo. Então, quando você encontrar aí 2 bispos na mesma cor de casa, segue o jogo, segue o baile. Ok? Vamos lá. Então, a gente já tem então essa ideia, né, de que se pode ou não tomar o rei, você vai combinar com a sua turma. Se for de mais novos, pode deixar tomar. Se for de mais velhos, já começa a explicar as regras. E a próxima regra, como o Orlando comentou agora, que eu costumo colocar, é a da peça tocada, peça mexida, se possível, e peça do adversário tocada, peça tomada, se possível. Então, acontece o seguinte, se eu tocar num peão, toquei nos 8 peões. O primeiro peão que eu toquei, eu sou obrigado a jogar. Certo? Então, a regra chama peça tocada, peça mexida, se possível. Se eu for começar o jogo agora, eu toquei no bispo aqui, ó. Eu sou obrigado a jogar o bispo? Eu toquei no bispo, eu sou obrigado a fazer um lance impossível, por exemplo? Não. Se a peça não puder ser movimentada... Não aplica a regra. Então, por isso que o nome fica bem extenso, né? O nome da regra é peça tocada, peça mexida, se possível. Peça tocada do adversário, peça tomada, se possível. Então, toquei aqui no peão do adversário. Não tem como eu tomar agora. Aí, porque tem essa ideia, né, de que toquei numa peça que não dá para mexer, eu sou obrigado a mexer para fazer o lance possível. O meu adversário vai me obrigar a mexer no bispo que eu toquei aqui, porque ele sabe que é um lance impossível. Então, ele vai falar, não, você vai mexer sim. E já aconteceu, tem aluno que vou colocar o peão aqui de volta, tocou no peão aqui, ó, vai deixar o rei em xeque. Se eu mexer o peão, o bispo vai atacar meu rei. Aí eu falo, não vou mexer. Daí o adversário fala, não, peça tocada, peça mexida, pode mexer. Aí ele é obrigado a fazer um lance possível? Não é obrigado a mexer se for lance impossível. Então, ó, se não tivesse esse bispo aqui, e eu toquei nesse peão, esse peão pode se mover tranquilamente. Agora, se esse bispo tá aqui em B4 e eu toco nesse peão, se eu tirar esse peão daqui, é lance impossível. Mesmo que seja as casas da frente do peão estão totalmente livres aqui,
eu não posso mexer esse peão, porque vai ser lance possível, porque eu estou colocando meu rei em xeque. Então, eu não sou obrigado a mexer o peão porque eu toquei nele. Certo? E a mesma coisa acontece se eu sou brancas, eu toquei no peão do adversário aqui, aí eu percebi que se eu tomar esse peão de bispo, eu vou perder meu bispo para o bispo dele. Então, eu não vou mais tomar ali e vou mexer outra peça. Daí o adversário fala, não, você tocou na minha peça, você vai ter que tomar, porque é possível. Então, a regra de peça tocada do adversário, peça tomada, também existe. Tá? Por que que vem essa regra? Para que a pessoa não fique pensando com a necessidade de relar em alguma coisa, né? A gente tem a vontade de tocar para calcular. Então, tem que criar o hábito de calcular sem ficar mexendo no tabuleiro, porque até atrapalha o adversário, né? Por isso que veio essa regra. Paulo, aonde a gente encontra as regras atualizadas da FIDE? No site da CBX tem. Tem? Uhum. E na própria feed, só que daí na própria feed só em inglês, né? Mas não. Tem árbitros já que, assim que saem atualizações, o árbitro já traduz e já publica, né? No serviço da confederação. Pessoal, então o conteúdo que eu tinha para apresentar era esse e estamos abertos aí as dúvidas que possam surgir e se não lembrar, né? Tipo, a gente fica ali no grupo, fica disponível para qualquer situação que venha a acontecer aí nas futuras aulas, a gente fica à disposição no grupo também, tá? Mas agora a gente tem aí uns 15 minutinhos para debater alguma coisa. Qual a diferença do lance irregular para lance ilegal? Certo. Existe uma regra, por exemplo, que só pode usar uma das mãos para jogar. Eu não posso usar as duas mãos para fazer o lance. Então, se eu faço roque com as duas mãos, é considerado um lance ilegal. Então, confunde muito quando diz que você tem que bater no relógio com a mesma mão que você usou para fazer o movimento. Então, se eu toquei com a direita na peça e bati no relógio com a esquerda, isso é um lance irregular. Agora, se eu promovi uma peça com uma mão e peguei a outra com a outra, é lance ilegal. Fiz o roque com as duas mãos, é ilegal. Eu peguei meu bispo para tomar o cavalo do adversário, peguei meu bispo com a mão direita e peguei o cavalo dele com a mão esquerda, isso é ilegal, porque só pode se usar uma das mãos para fazer o movimento. Agora, a questão do relógio já não é questão de movimento, já é uma outra regra. Então, no relógio diz que se você mexeu com uma mão e bateu com outra, daí é irregular. Qual a punição para irregular? Não é a mesma de ilegal, porque 2 ilegais perde a partida. O irregular se você fez 2 ou 3 vezes, aí é bem subjetivo ao árbitro punir com 1 minuto o adversário, ele acresce 1 minuto ao seu adversário. Então, por exemplo, eu bati no relógio com a mão errada. Ele me adverte. Demonstração verbal. Eu bati de novo com, né, o jogador, eu como jogador, bati de novo com a mão contrária, né? Usei as duas mãos. Cometi um segundo lance irregular, que daí o árbitro vai avaliar se esse irregular foi muito vantajoso ou pode caber mais uma advertência. Então, é muito subjetivo ao árbitro. Se ele achar que esse segundo lance irregular ele teve muita vantagem, ele vai lá e dá 1 minuto para o adversário. Senão, ele adverte de novo, e na terceira aí não tem jeito, aí dá 1 minuto para o adversário. Então, o lance irregular
ele pode levar a desqualificação da partida? Pode. Se o cara repetir uma quarta, uma quinta, porque daí ele já está sendo antidesportivo, assim, né? Se ele continuar repetindo, se ele bater 4 ou 5 vezes com a mão errada, e depois de ser advertido, né, 3, 4 vezes, é porque ele está querendo que o árbitro encerre a partida mesmo, né? Então, o lance irregular, ele é muito subjetivo e a punição pode ou não levar a final da partida, mas a maioria das vezes leva 1 minuto para o adversário. Um outro lance irregular, eu joguei o meu cavalo, por exemplo, e não acionei o relógio e não percebi que eu não acionei o relógio. E você, ali pensando, viu que eu não bati, não faz o lance. Aí eu olho para o meu relógio e eu vejo que é a minha vez. Aí eu acho que você jogou e eu jogo de novo. E aí, eu joguei pela segunda vez e acionei o relógio. Jogar 2 vezes é um lance ilegal ou é um lance irregular? É um lance irregular. Você não vai perder a partida. Você não vai perder a partida porque você jogou 2 vezes, né? Então, então, tipo, jogar 2 vezes é um lance irregular. Beleza. A Juliana perguntou se eu disponibilizo essa sequência. Eu tenho um folderzinho no Word mesmo, mas é bem simples. Deixa eu ver se eu consigo jogar aqui no chat. Curso. Ó, mandei aqui no chat. Inclusive, eu parei só na metade dessa sequência, né? A outra metade fica pro próximo nível. Nível 1. Posso jogar uma batata quente para você? Nível 1, módulo B. Porque o A é seu. Mandar uma batata quente para você, Paulo? Olha só, uma situação real. Eu estava jogando com o adversário, final, ele com apuro de tempo, o tempo dele ia cair. Estava para cair, faltava 2 segundos. E aí, é a vez dele jogar. Um menino que estava assistindo o jogo, que já estava no finalzinho, era a última partida, o menino estava de fora do jogo, e o rei dele está em xeque. Acusou que o meu rei estava em xeque. Aí olha o que aconteceu. Nossa Senhora. O que você faria nesse caso? Me dizem qual é a complicação. Um garoto de fora, um menino pequeno até, sabe? Aí acusou que meu rei estava em xeque. Eu não tinha visto nem o adversário, porque já estava no apuro. Estava uma coisa meio doida, só que o tempo dele ia cair. Estava 3 segundos, eu tinha 15 segundos, 20, sei lá. Estava muito apurado os dois. Aí o cara vai e o rei dele está em xeque. Aí o árbitro veio, voltou o lance para a posição, fez eu sair do xeque e me puniu no tempo. Está correto isso? Não pode haver nenhuma influência externa. Então, como houve essa influência externa, a punição a este que fez a influência era ser expulso do salão. Né? Mas era uma criança. Não, eu entendo. Mas, assim, o que ele falou, ele não estava errado, né? Ele estava errado em falar. Então, a punição para ele era ser retirado do salão e aplica-se a regra, né? Então, tipo, teve que voltar o lance para você e dar 2 minutos para ele. Tá correto. Eu perdi a partida, amigo, por causa que botou 2 minutos para ele e acabou enrolando a posição. No futebol aconteceu da bola tá rolando lá bem devagarinho, sem goleiro. Final do jogo, Gandula vai lá e não deixa a bola entrar. E aí? Então, tipo, é uma coisa totalmente externa, né? É uma fatalidade do cosmo. Então tem que aplicar. Tipo, o árbitro nesse caso que eu dei do futebol, o árbitro não pode dar o gol, né? A bola não entrou. Entendi. É complicado, muito complicado. Gente, mais alguma pergunta? Aproveitando que você falou do Calheiros,
Nós estamos para fazer um curso do sistema que faz o emparceramento, que ajuda muito se você conseguir levar um notebook para a sala e fazer o emparceramento, vale muito, assim. Então, nós vamos dar um curso desse programa que se chama Switch Manager, para quem quiser aprender a emparcerar. É claro que o público-alvo é o árbitro, né? Que vai organizar o evento. Mas é uma ferramenta magnífica. Eu uso, eu peguei então todo esse conhecimento de árbitro para conseguir fazer todas essas partes de torneio em sala, né? Então, quem quiser fazer o curso dos manager tá convidado aí. Vai ser com árbitro internacional Calheiros. Oi. Então, eu cheguei até a perguntar sobre esse curso lá, se ele teria o certificado, né, homologado. Né? Não teria como fazer, até por ser por ele, né, o árbitro. Ele então, mas a gente consegue fazer certificado homologado quando a gente tem parcerias com a faculdade. Por exemplo, a Impex agora, né, com esse curso que nós estamos finalizando hoje, tem uma parceria com a Faculdade Tecnológica América do Sul, e ela dá o certificado, registra em ata lá que eles... Então, fica um certificado que o funcionário público pode apresentar, é um certificado válido. Agora, o Calheiros, ele é uma pessoa física, né? Ele não está dando curso nem pela confederação, é um curso livre, né? Então, a gente não consegue homologar esse certificado. E não consegue fazer essa parceria com a Indep? Então, se a gente fizer essa parceria via Impex para ela fazer com a faculdade, encareceria aí, né, uns R$50. Que a nossa preocupação é isso, né? Deixar o curso mais caro, porque não adianta fazer para uma ou duas pessoas também, né? Daí a faculdade nem iria atender. E eu não sei nem se curso de programa, assim, de arbitragem a faculdade faria. Eu acredito que até faria, né? Mas tá cortando aqui. Ô, Juliana, você falou que o arquivo não foi aqui no chat. Pode me pedir pode pedir lá no grupo, tá? Do WhatsApp, que a gente envia pelo grupo daí. Estela, seu microfone cortou aqui. Parece que você queria falar alguma coisa, não chegou áudio. Não sei se foi você que falou, mas chegou bem. Consegue ouvir? Sim, sim. Eu ia te perguntar, ele promove curso com certificado, não promove? Porque eu me lembro uma vez que eu até me inscrevi para fazer, mas aí acabou que não deu certo. Ah, sim, o certificado sim. A Impex pode, por exemplo, a gente pode fazer um certificado da Impex e assinar tal, mas não vai ter um registro numa faculdade, né? Mas já é alguma coisa. Sim, não. A gente chama de certificado simples. Certificado simples a gente faz, né? Agora, o homologado, né, para registrado em ata da faculdade, aí tem que passar, né, tem que passar a ementa do curso com antecedência. Se não homologado, seria interessante ser... Sim, não, certificado simples a gente sempre faz. Até o próprio Simpla, né, o site ali onde vocês fizeram a inscrição, a gente põe a imagem do certificado lá e né, escaneia as assinaturas, sai até por lá também um certificado digital. Mas o certificado simples impresso, assim, a gente também pode fazer desse curso de arbitragem, que a gente sempre fez, né? Só não é o homologado. Eu acho interessante. Seria legal. Uhum. Ok, pessoal. Então, eu queria aqui agradecer a atenção e o empenho aí para uma segunda-feira braba aí, ficar até essas horas a gente falando de xadrez, mas é até gostoso, né? Mas agradeço muito vocês terem se inscrito no curso e espero vê-los em breve, né, no próximo módulo aí,
provavelmente o Holanda, que está aqui conosco, vai ser o expositor. E a Impex agradece muito vocês terem feito o curso e sejam bem-vindos aí aos nossos grupos de debates. Valeu, E, parabéns, Paulo. valeu, Show. obrigado. Até mais. Nada, tchau, tchau.